Quando você não conhecia Cristo, você se sentia como um nada. Você se sentia como um ninguém. Isso é reflexo de uma insatisfação que, por mais que a pessoa ela tenha fama, dinheiro, riqueza, sucesso, jamais essas coisas serão suficientes para preenchê-la. Porque quantas pessoas famosas já morreram por causa de drogas, cometeram suicídio, e você, meu Deus, por que isso aconteceu? Porque riqueza, fama, dinheiro não são suficientes para preencher a vida de uma pessoa. Não pensa você que só pobre sofre complexo de inferioridade. Não. Todos que não possuem conhecimento das coisas de Deus sofrem de complexo de inferioridade. Todos. Porque não é dinheiro. O dinheiro, ele vai passar uma falsa sensação de bem-estar. Só isso. Mas não é o suficiente. Se dinheiro fosse suficiente, se sucesso fosse suficiente, essas pessoas que têm muito sucesso e dinheiro não partiriam para as drogas. Para que droga? Se eu tenho fama, se eu tenho dinheiro, se todo mundo aí beija o chão que eu piso, porque eu ainda preciso de drogas para ser feliz? Sabe por quê? Porque você ainda sofre um vazio dentro de você. Essa é a resposta. Essa é a resposta. As pessoas, por mais dinheiro e sucesso que possuam, isso não é o bastante para se sentirem satisfeitas, para se sentirem melhor com elas mesmas. Só existe um que pode fazer você sentir melhor com você mesmo, é Jesus. Ele é Jesus. O que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem outro jeito. Se Jesus não libertar você, você nunca vai se sentir livre. Não pensa que você é livre só porque a escravidão acabou. Isso foi muito bom, graças a Deus. Mas não foi o suficiente para fazer as pessoas se sentirem livres. Nesse mês vai ser o quê? Comemorado o dia da proclamação da República, que é considerado um dia de libertação também. Mas também não foi suficiente. Veja bem, quiseram acabar com a monarquia e proclamaram a República, porque eles acreditavam que isso ia fazer o país ser mais livre, mais justo, mais democrático. Mas não é isso que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos vivendo? Nós continuamos vivendo num país o quê? Num país injusto. Essas soluções humanas não são bastante, não são o suficiente. O que a pessoa precisa é aquilo que Cristo já nos ofereceu mediante o seu sacrifício na cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senão, você vai estar o quê? Vivendo uma ilusão, achando que está livre, mas não está. Achando que está tudo bem, não está. Se você, ao invés de depender única e exclusivamente de Jesus, você só querer acreditar que é ganhando muito dinheiro, tendo muitos amigos, essas coisas só tapam o sol com a peneira. Você já experimentou tapar o sol com a peneira? Hein? Adianta alguma coisa? Não, porque a peneira é cheia de furos. Como é que você vai querer tapar o sol com a peneira? Mas é isso que as pessoas fazem, querendo só ganhar um dinheiro para resolver os problemas. Não, eu vou correr atrás de dinheiro. Eu preciso de amigos. Eu preciso viajar. Eu preciso ser mais inteligente, então vou fazer faculdade. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. É bom ter amigos, é bom ter dinheiro, é bom estudar. Todas essas coisas são boas.
Mas não faça dessas coisas a solução para todos os seus problemas, para dar sentido à tua vida, porque não vai acontecer. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Quem nos libertou? Jesus. Deus nos deu liberdade. Liberdade é essa que não só nos favorece, mas favorece a todos à nossa volta. Essa liberdade vem de Deus. Porque essa liberdade que vem de Deus nos torna pessoas sóbrias, responsáveis, maduras. Isso é liberdade. Isso é liberdade legítima. Isso é liberdade que vem de Deus. Então, Gálatas, o que Paulo fala aqui de libertação, ele já começa no capítulo falando o quê? Que Jesus nos livrou do mundo perverso. Que o mundo é perverso, é ou não é? Lembra o que eu falei no início? Como era a tua vida antes de Jesus? Como era a tua vida antes de ser crente? Como era a tua vida aí nesse mundo? Lembra? Então, Jesus te livrou disso, de tudo isso. Do mundo perverso. Então, Paulo já começa lá no capítulo 1 falando isso. Aí depois, ele fala a respeito de falsos profetas e falsas doutrinas. Ele fala o que no capítulo 1? Ali no versículo 8, a partir do versículo 8. Se alguém vos prega evangelho que seja diferente desse aqui que eu prego para vocês, seja considerado o quê? Maldito. Ainda que um anjo venha do céu e pregue o evangelho que seja diferente desse aqui. Tá vendo só? Deus não vai enviar anjo aqui para mentir para você. Deus não vai enviar um anjo para pregar para você falsa doutrina, não. Mas não falta aí pregadores de aparência. Pregadores que aos olhos humanos parecem o quê? Anjos. Mas lembra o que Jesus falou? Cuidado. Eles são lobos disfarçados. Aos teus olhos, aos olhos humanos, ele tem aparência de quê? De anjo. Mas é que acontece. Tem pessoas que se iludem com a aparência. A pessoa é alta, bonita, bem apanhada. Ela acha que é de Deus. Se veste bem, fala bem. Isso sem falar dos lugares, né? Tem cada igreja aí lindíssima, aparentemente falando. Mas é aí que está. É para a glória de Deus ou é para a glória do homem? É para agradar a Deus ou é para agradar homens? Então, inclusive, Paulo fala disso aqui. Depois que ele nos exorta a ter cuidado, ó, cuidado, hein? Se alguém pregar um evangelho que seja diferente desse aqui que eu prego para vocês. Paulo está falando do que ele prega, não é do que João pregava, Pedro pregava, não. Do que ele pregava. Seja considerado anátema. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. O templo que tinha lá em Jerusalém também era fantástico. Chamou até a atenção dos discípulos de Jesus, lembra? Que templo é esse? Aí Jesus respondeu o quê? Chegará um tempo, não restará pedra sobre pedra. Foi o que Jesus falou e foi o que aconteceu. Onde está esse templo? Suntuoso, belíssimo. Eu tenho certeza que se ele existisse até hoje, seria uma das 7 maravilhas desse mundo. Mas não existe mais. Onde ele está? Deus não habita. Paulo fala isso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que ele quer dizer? Que a gente não precisa de igreja? Não foi isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que nós não temos que ficar apegados a isso. Apegados a isso. Então, não adianta a pessoa achar que só porque a igreja é grande, é linda e está lotada, que é de Deus. Não se iluda. Paulo, ele continua: eu não busco o favor de homens, porque se eu procurar buscar o favor de homens, eu deixo de ser servo de Cristo. Eu deixo de ser servo de Cristo. Está tudo no capítulo 1 de Gálatas.
Aí no capítulo 5, veja o que diz aí o capítulo 5, verso 1. Ele diz o quê? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo já nos libertou. Para a liberdade. Mas não a liberdade que esse mundo oferece, porque essa liberdade que o mundo oferece não vale nada. Nunca fez nada por você. Porque você estava nesse mundo e se sentia escravizado, não é verdade? Você estava nesse mundo e sofria de complexo de inferioridade. Você estava nesse mundo e achava que ninguém se importava com você. Tá vendo só? E depois de tudo, né? Das soluções humanas que se apresentaram, abolição da escravatura, proclamação da república, proclamação da independência, tudo isso remete à liberdade. Mas cadê essa liberdade? Onde? Onde está essa liberdade? Ela não foi suficiente, não chegou nem perto disso. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas não para por aí, ó. Por isso, ó, permaneçam firmes no que Jesus fez por vocês. E só isso. E não se submetam de novo, tá vendo? Ó, não volte, não ande para trás. Você tem que andar para frente, não para trás. Não volta para o lugar de onde você saiu. Deus te tirou de lá, você vai voltar para... Quer voltar para o Egito igual aquele Israel lá? Não se submetam de novo a jugo de escravidão, porque é o que te espera aí fora. É o que te espera no sistema religioso. Jugo de escravidão. A liberdade não é boa? A liberdade que vem de Jesus é maravilhosa. É maravilhosa. Jesus nos libertou de tudo. Ele nos libertou da velha natureza. Ele nos libertou dos nossos traumas. Ele nos libertou do nosso passado. Não se apega ao passado. Porque se você ainda é apegado até o passado, aos velhos hábitos, aos velhos traumas, às velhas manias, você não está usufruindo. Não é que Jesus não te libertou, Ele te libertou, mas você não está usufruindo disso, porque você está preso ainda ao passado. Você tem que se desprender. Entenderam? Você precisa se desprender. Abrem Isaías. Veja o que diz Isaías. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 9. 18 e 19. Porque você pode ver, eu conheço um monte de gente que quando começa a lembrar do passado chora. E se você chora porque teu passado não é tão bom assim. Porque se fosse tão bom assim, era para você rir e não para você chorar. Então você precisa se desprender do passado. Se desprenda do passado. Observe comigo, abençoado. Eu estou falando algo que é visível, que é notório e bíblico. Quando nós nos apegamos ao passado, ao nosso passado, ou ao passado dos outros, que às vezes você não se apega ao teu passado. Isso é importante também. Presta atenção no que eu estou falando. Às vezes você não se apega ao teu passado, mas você se apega ao passado dos outros. Também não é bom. Você não tem que se apegar ao passado. O que passou, passou. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Porque às vezes a pessoa não vê, está na igreja, mas não vê a vida dela mudando. Por quê? Porque ela não nasceu de novo, ela está presa ao passado. Ou como foi pregado, essa pregação vai para o YouTube, tá? Eu estou preparando já para ir para o YouTube. Lembra da pregação do domingo passado? A velha natureza e a nova. A pessoa está ainda na prática. Ela está na igreja, se diz crente, mas está ainda na prática de velhos costumes. Está ainda na velha natureza, nos velhos hábitos, presa a velhas coisas. Não, deixa de lá. Paulo fala isso lá, Efésios capítulo 4, verso 22.
Deixe de lado o quê? O trato passado. Tá vendo? Deixe de lado. Ah, mas eu era assim, eu era... Deixa de lado. Você tem que ser como Jesus quer que você seja. Você tem que ser como a Bíblia manda você ser. Tem que nascer de novo. Nascer de novo não significa que você não vai cometer mais erros. Vai, mas não erros do passado. Os erros do passado ficaram no passado. Diga graças a Deus. É claro que você ainda vai cometer muitos erros. Eu cometo muitos erros até hoje. Mas eu não cometo velhos erros. Os velhos erros deixaram de ser. Eu já me desprendi, eu já deixei de lado a velha natureza. Eu não sou perfeito. Eu vou cometer muitos erros ainda. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me desperta para eu detectar meus erros atuais, ó, tá vendo? Você errou aqui. Você falou uma coisa que não era para falar. Você fez algo que não era para fazer. Aí eu, na mesma hora, mediante a obra do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo na minha vida, eu, deixo de lado. Eu vou deixando de lado. Estão me entendendo? É deixando de lado os sentimentos da velha natureza. Vai deixando. Agora, aqueles antigos não eram nem mais para você estar pensando neles. Não era. Vamos ler então. Acharam aí? Isaías 43, a partir do versículo 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Amém? Olha aí. Aqui está falando de coisas dolorosas, desagradáveis. Muita coisa desagradável aconteceu no teu passado, não aconteceu? Muita coisa dolorosa. Você tem que deixar tudo isso de lado. E não lembrar mais. Acabou. Foi enterrado. Junto com minha velha criatura. A velha criatura não morreu com Cristo? E o que morreu junto com a velha criatura? O passado doloroso da gente. Para de ficar lembrando do teu passado doloroso. Você pode lembrar de coisas boas que você vivenciou. Aí sim. Não tem problema nenhum. Se foi coisa boa, o dia do seu casamento. Entendeu? Que você conseguiu teu primeiro emprego. Não tem nada demais. Agora não se apegue também, tá? Porque eis que ele fez tudo novo. Tem coisas novas à sua espera. Amém? Mas agora o problema é a pessoa ficar ali, ó. Fica ali remoendo velhas feridas. Deixa para trás o que passou. Nem pensem nas coisas antigas. Agora atente para o verso 19. Eis que faço uma coisa. Eu estou lendo para vocês aqui um livro profético. Quem é que fez? Veja bem, aqui ninguém tinha feito nada ainda. Isso aqui é uma profecia. Eis que faço uma coisa nova. Que coisa nova é essa? É Cristo. O que Ele nos ofereceu por meio do seu sacrifício. Para a liberdade Ele nos libertou. Então foi isso. Eis que faço coisa nova. Agora mesmo ela está saindo, ó. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Você não está percebendo o que Cristo já fez por você? Então perceba agora. Eu declaro você tendo olhos iluminados para perceber o que Jesus já fez por você. Não é isso? Jesus ensina. Abra agora em Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 34. A partir do versículo 34. Está escrito, ó. Vamos ler primeiro o verso 33. Jesus começa assim, ó, para você entender melhor. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido. E saber que tem gente escondendo aquilo que Jesus fez por ela. Está escondendo dela mesma. Você está escondendo de você mesmo. Porque Jesus já te libertou. Ele já perdoou teus pecados. Ele já te salvou. Ele já te abençoou.
Mas a pessoa vive uma vida como se Jesus não tivesse feito nada por ela, principalmente a maioria dos crentes que estão no sistema religioso. Mas aí Jesus, ele fala isso aqui. Como pode um negócio desse? Hein? Você acende uma lamparina para colocar no lugar escondido? De jeito nenhum. Há pouco tempo aí houve um apagão em vários lugares em São Paulo, por causa da chuva, por causa dos ventos fortes. Uma tempestade, né? Passou por aqui, rapidinho, mas causou um transtorno enorme. Vários bairros aí sem luz por várias horas. E a pessoa não via a hora da luz voltar, não é? Mas e aí, pessoal? A luz voltou. Aí o que você vai fazer? Vai desligar lá o medidor de luz? Vai desligar o disjuntor da tua casa? Não, de jeito nenhum. Se a luz voltou, usufrua dela. Não é para usufruir? Você tem luz para quê? Para usufruir, para iluminar, não é? Ou você prefere ficar no escuro? Não. Nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem. A fim de... Olha, lembra que eu falei no início? Os que entram na tua vida, fazem parte da tua vida, do teu cotidiano, vejam o que em você. Tá vendo? Não é só para te favorecer, é para favorecer todos. Então, a liberdade que Jesus nos deu é liberdade de verdade. A que o mundo oferece não é liberdade, é anarquia. Anarquia tem nada a ver com liberdade. É querer viver num mundo sem regras, sem ordem. Aonde não há ordem, o caos prevalece. As pessoas se esqueceram da frase que tem na nossa bandeira. Você lembra? Quem sabe que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e... Agora, querem tirar a ordem. Quando a ordem acabar, não vai ter mais progresso. Só há um progresso porque primeiro existe ordem. O dia que a ordem acabar e a anarquia prevalecer, acabou o progresso. O caos reinará. Mas louvado seja Deus, Cristo reina. Enquanto Cristo reinar aqui, isso não vai acontecer. Por isso que eu não tenho medo do que falam aí nas redes sociais. Não tenho medo. Ah, querem acabar com a Bíblia. Querem acabar com isso. Querem impor impostos às igrejas, para as igrejas fecharem. Pode fazer o que você quiser. Você pode tentar de tudo. A porta que... Eu não tenho medo. Quem tem que ter medo é quem não acredita que a porta que Deus abriu foi Deus. Eu acredito que quem abriu essa porta aqui, que se chama Igreja Graça e Vida, isso é só um nome social, nada mais. Uma razão social, né? O que é Igreja Graça e Vida? É uma razão social. O que nós somos realmente? A Igreja de Jesus, é isso que nós somos. Eu não tenho medo de ameaças. Eu não tenho medo de comunismo. Eu não tenho medo de ditaduras. Eu não tenho medo. Veja o que diz agora aí, ó. Os olhos são o quê? A lâmpada. Tá vendo só? Os olhos precisam estar iluminados. É isso que nós temos que pedir a Deus. Ó Deus, ilumina os meus olhos para enxergar. Igual o servo de Eliseu, profeta, que estava com medo dos inimigos que se levantaram contra eles. Imagine só. 2 contra milhares. Mas o profeta ficou com medo. Por que o profeta não estava com medo e o servo dele estava? Porque um tinha olhos iluminados e o outro não. Às vezes você não está enxergando o que Deus fez por você, porque os teus olhos, que deveriam estar aí, ó, agindo como lâmpada da tua vida, iluminando a tua vida, estão vedados pela incredulidade do seu coração, ou pelos sentimentos da velha natureza. Você ainda está preso ao passado. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons,
Ou seja, se a luz estiver funcionando, se a luz estiver brilhando, o que vai acontecer? Todo o seu corpo será o quê? Aqui está falando de olhos bons. Olhos bons são olhos bem iluminados. Olhos que estão enxergando direito. Todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, ou seja, as escamas da dúvida, do medo, do complexo de inferioridade, o que vai acontecer? O seu corpo ficará onde? Em trevas. Porque eu não prospero, porque eu não tenho saúde, porque nada dá certo para mim. Porque você está em trevas. Porque eu estou em trevas? Porque os seus olhos são maus. Você não está querendo ver o que Jesus fez por você. Você está apegado àquilo que esse mundo te oferece. Você está apegado àquilo que o sistema religioso te oferece. Água ungida, óleo ungido, rosa, sal grosso e não sei mais o que, campanha, corrente. Olha só, não tem cabimento isso. A pessoa quer liberdade, quer libertação. Eu quero que Deus me liberte do vício. Eu quero que Deus me liberte das drogas. Eu quero que Deus me liberte da doença, dos problemas. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer corrente. Espera aí. Corrente não é para libertar. A pessoa vai participar de uma corrente para se libertar. Corrente não liberta. Corrente existe para quê? Aprender. Para aprisionar. Não é assim? Então como é que você vai fazer uma corrente numa igreja para se libertar? Não vai. Você vai ser mais escravo do que nunca. Você já era escravo no mundo. Aí você sai da escravidão do mundo. Aí vai para o sistema religioso fazer corrente. A coisa vai piorar. Vai piorar. Agora você entende o que significa o que Jesus está falando aqui? Se os seus olhos forem maus, você está precisando enxergar o que realmente já te libertou. Não vai libertar não, já te libertou. O que Jesus disse? João 8,32. E conhecereis a verdade. Conhecimento. O que eu falei no início? Conhecimento o quê? Liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Verso 35. Portanto, tenham cuidado. Isso é importante você ler, hein? E prestar atenção aí, ó. Portanto, tenham cuidado, para que a luz que está em você não sejam o quê? Trevas. Ele está falando para você não se enganar. Nem tudo o que reluz é ouro. Já ouviu falar desse ditado? Cuidado, às vezes você está indo para um lugar e pensa que é bom e não é. Só porque está cheio, só porque é grande, só porque é bonito, só porque é isso e aquilo outro. Você está caindo na armadilha. O caçador, já falei isso aqui, vou repetir para você esquecer, para ficar matutando na tua cabeça. Não se esqueça que o caçador, bom caçador, ele não deixa a armadilha aparente para a presa. Claro, a presa vai achar aquilo ali estranho. Isso aqui não é para o meu bem, isso aqui é para me prender, isso aqui é para me matar, para me destruir. Ele não coloca a armadilha aparente para a presa perceber. Não, ele esconde, ele camufla, ele disfarça a armadilha e coloca sobre a armadilha camuflada, disfarçada, escondida. O quê? O que ele coloca ali para atrair a presa? Hein? Uma isca. Para chamar a atenção dos teus olhos. Para chamar a atenção. Os nossos sentidos humanos são bons. Quais são eles? Audição, visão, paladar, o que mais? Olfato e tato. Esses 5 sentidos são perfeitos de Deus. Mas você não pode viver única e exclusivamente em função deles. Se você quer progredir, se você quer enxergar o que Jesus fez por você, como é que você tem que viver? Não viva só pelos teus 5 sentidos. Os 5 sentidos são importantes, mas não são o suficiente. Então como eu tenho que viver? Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo, o meu filho, o meu eleito, a minha ovelha viverá, mas viverá mesmo,
Pela fé. Pela fé. E o que é fé? E o que é fé? Capítulo 11, verso 1. Está aí, está aí. Vamos pular para o capítulo 11. E o que é fé? Capítulo 11, verso 1. Primeiro, o meu justo viverá pela fé. Não só pelo que vê, não só pelo que ouve, não só pelo que sente. Essas coisas não são suficientes. Você tem que viver pela fé. E que fé é essa? A Bíblia explica. Capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é só uma coisa e nada mais. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, espera aquilo que Jesus já fez. E mais, a convicção, ou seja, eu estou mais do que certo, eu estou confiante dos fatos que mas não se veem. Não se vê com o quê? Com os olhos naturais, com a visão natural, um dos 5 sentidos. Está vendo só? Não é porque você não está vendo, não está enxergando com os olhos naturais, que significa que não aconteceu. Já aconteceu. Ele já nos libertou. Diga, ele já me libertou. Diga, ele já me curou. Ele já me perdoou. Diga, Jesus já me salvou. Ainda que os teus olhos físicos, naturais, um dos 5 sentidos importantes que você humanamente tem, não estejam vendo isso, não significa que não existe. Existe sim. Ele já fez. Ele já realizou. Ele já trouxe a existência. É só esperar. É só esperar. Fé é isso. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos. O que é um fato? Algo que já aconteceu. Algo que já existe. Algo que já se realizou, já se concretizou. Eu não vejo, mas já aconteceu. Jesus já me perdoou. Jesus já me libertou. Jesus já me salvou. Jesus já me abençoou. Eu creio. Eu recebo essas palavras. É por essa fé que você tem que viver. É por essa fé. Graças a Deus.